Oi, gente, cá estou, entre elas, né? Hoje é mais um episódio do Cá Entre Elas. E hoje eu estou com uma mulher que eu sempre admirei. Ela é de Taubaté. E eu sempre admirei, tô até aqui olhando para ela, não conhecia pessoalmente, é a primeira vez que eu a vejo, mas uma mulher empoderada que fala lindamente, inteligentíssima e que participou de debates aqui na nossa cidade, porque foi candidata a prefeita, e eu aplaudia de pé a postura dela como mulher, como política, como tudo. Então, aqui, ó, vai o meu elogio a você. Eu falava que a gente tem uma amiga em comum e eu falava pra Nara, ela é foda. É só falando assim. E é verdade, ela é mesmo. Então, hoje eu estou aqui com a Lorene. Ela é gestora de políticas públicas pela USP, especialista em controle da gestão municipal e orçamento público pela UFSC. É a Universidade Federal de São Carlos, né? Santa Catarina. Ah, é Santa Catarina? Isso. Você foi pra lá? Fui 1 ano, mas era semipresencial. Então eu ia e voltava. Tá, então, mas foi, né? Vereadora e presidente da Comissão de Finanças da Câmara de Taubaté entre 2017 e 2020. Foi candidata a prefeita de Taubaté. Criadora da Planos do Brasil Consultoria. Secretária Nacional de Mulheres do Partido Solidariedade. Então, hoje nós vamos falar sobre mulheres, né? Que aqui esse cá entre nós, então você vai contar entre nós algumas coisas que as mulheres precisam saber para a gente poder inspirar essas mulheres que estão vindo por aí, que a gente sabe que a gente está num momento aí da sociedade, né? Da mulher se mostrar, da mulher mostrar que ela pode ser o que ela quiser ser, e você é um exemplo disso, principalmente aqui na nossa cidade. Então, eu queria que você contasse um pouquinho a sua história. E bem-vinda, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Ô, Carol, obrigada pelo carinho, por essa introdução amorosa, gentil comigo, eu te agradeço. Imagina. Eu também já ouvi muito falar de você, já te acompanhei nas redes sociais, também te admiro pela mulher forte que você é, e temos essa amiga em comum que a gente ama muito, que está fazendo aniversário né, por esses dias, né? E Nara, e que também ouço muito falar de você por ela, e já sinto um carinho, eu agradeço o seu carinho comigo também. Recíproco. Obrigada pela oportunidade aqui do Cá Entre Elas podcast. Que legal poder conversar, contar um pouco não só do que é o nosso trabalho, dia a dia, a parte que as pessoas conhecem também, que fica nas telas, nas redes sociais, mas o que tem por dentro, o que tem por trás, que é o ser humano que vive ali, né? A Lorene, mulher, jovem, e vamos conversar. Jovem, gente, ela é uma menina. Olhando aqui pra ela, eu até perguntei a idade dela, não vou falar aqui em público, mas, gente, é uma menina, mas assim, é verdade. Como que uma menina que é você conseguiu chegar tão rápido onde você chegou e se candidatar e chegar na fase ali final da prefeitura de uma cidade? Olha, eu tenho 30 anos, não tem problema, viu? Pode falar. E realmente é bastante rápido se considerar, né, na fase da vida, né? Por 30 anos. Mas foi muito trabalho começado muito cedo. Né? Acho que, em geral, as pessoas costumam partilhar e saber das conquistas, das vitórias das outras, mas a gente dificilmente sabe dos desafios enfrentados, das dificuldades vividas no cotidiano, no dia a dia ali, né? E a minha história, assim, é uma história de superação, acho que como muitas outras, que bom que a gente tem muitas histórias de superação de vida, e a minha é uma delas. Eu cresci num bairro de periferia, que é o Secap, né, na cidade de Taubaté, um bairro que eu tenho muito orgulho, que sempre eu conto de onde eu vim, porque eu quero mostrar para as pessoas de lá que é possível, claro, né, a gente furar uma bolha de uma limitação que às vezes é colocada pra gente quando a gente nasce, né? Eu falo assim, Carol, eu gosto muito de uma charge, que ela fala que tem assim um muro e 3 pessoas de 3 tamanhos, uma bem baixinha, uma pessoa de uma altura média, a gente assim, e a Gisele Bündchen, né? Gigante. E aí, pra você enxergar do outro lado do muro, tava rolando um jogo de futebol, se você tem 3 caixotes e você considerar distribuir eles igualmente, um caixote para cada uma dessas 3 pessoas,
A pessoa gigante, né, Gisele Bündchen, ela já nem precisava do caixote, porque ela conseguia enxergar só de fazer uma pontinha no pé, assim. A pessoa do meio, na verdade, a primeira pessoa nem precisava de caixote, já enxergava ali em cima o jogo. A pessoa do meio, na ponta do pé, conseguia enxergar. E a pessoa muito baixinha, ela não conseguia enxergar nem pulando o muro para tentar ver o que está do lado. Então, a forma de distribuir esses caixotes precisa não ser igual, mas desigual de acordo com as características e desigualdades de cada uma, né? Então, talvez a Gisele Bündchen não precisa de caixote nenhum, mas a pessoa baixinha precisa de 2. Exatamente. Né? E a política é sobre isso, a vida... Olha só que pessoal rápido. Nossa, isso que é produção, hein, gente? Pensa num negócio profissional. Olha, já fui surpreendida, Carol. Você viu só que a gente não veio a passeio, querida. Que show! Isso aqui jamais estava combinado. Eu acabei de falar disso e tá ninguém aqui. Sabia. Ó. Olha só. E que legal, tá vendo? Olha, a pessoa com deficiência, por exemplo, nesse caso, né? Precisa de uma rampa. A pessoa ali precisa de 2 caixotes. E alguém que é alto não precisa de nada, não precisa de ajuda, né? A política e a vida é um pouco sobre isso. Então, assim, a minha vida tem tudo a ver com política, naturalmente, porque eu comecei de um lugar que eu precisava ser ajudada. Dos caixotes. Né? Então, o lugar onde eu nasci, por exemplo, que é um bairro que é de periferia e ter estudado em escola pública, em vim de uma família que nem o meu pai nem a minha mãe tem ensino superior. Eu sou a primeira com faculdade. Eu sou a primeira a andar de avião da minha família inteira. Tantos primos, todo mundo, dos 2 lados. É o ícone da família. Então, você imagina que isso é uma barreira a ser quebrada, que quando a gente... daí tem... Essa aqui não é charge, não, senão você ia achar. Mas eu acho que isso aqui foi só uma reflexão que nosso produtor aqui, né? Muito Maurício, legal. Maurício arrasou, Maurício. É a força masculina que a gente precisa. Isso, a parceria, muito bom, né? E a outra coisa é assim, essa largada da vida, né? Que é simbólico, mas isso eu acho que não é uma charge, não. Acho que eu ouvi algum autor falando disso. Que a vida é como uma corrida também, né? Assim como essa brincadeira desse muro. É uma corrida. E tem gente que já larga lá na frente na corrida. Tem o pelotão de elite. Tem a pessoa que larga e ela tem condição de ter um tênis bom para correr. E ela tomou um café da manhã reforçado. Para ela já estar forte de manhã para aguentar a corrida. E tem a pessoa que nasceu numa posição em que o tênis dela é furado ou não é adequado e ela não tinha todos os nutrientes suficientes no café da manhã, porque ela tinha o que dava para a família comprar de café da manhã, ou não tinha café da manhã nenhum, né? Então, isso Mas ela foi. Mas ela foi lá correr, né? E largou. Então, a vida é sobre isso, assim, há desigualdades. Agora, eu cresci num lugar em que eu me superei, eu saí lá de trás e consegui chegar num lugar, na posição da frente, a ser candidata a prefeita, a construir minha própria casa. E que você está começando sua vida, né? Você está com 30. E como você disse, ainda no começo da vida, né? Exatamente. Mas por trás disso tem muito trabalho. Então, foram muitas lutas, muito estudo. Uma história que eu ia contar para vocês dos bastidores, já vou contar já. Mas para você ter uma ideia do tipo de desafio que a gente enfrenta, que as pessoas não sabem. Não tem noção. Não tem noção. Depois elas vão ficar sabendo da parte bonita, né? Vê as pingas, mas não vê os tombos, ou vê as tombas, mas não vê as pingas. Exatamente, é a melhor definição. Vê as pingas, mas não vê os tombos, né? E morando em São Paulo, a gente conversava aqui nos bastidores sobre morar em São Paulo, morar em Taubaté, como é gostoso a vida no interior, a qualidade de vida. Eu morei em São Paulo para estudar, né? Você falou em meu currículo, eu sou formada na USP, e por 4 anos que eu morava lá na Zona Leste, no Tatuapé, eu sempre trabalhei. Então, eu nunca tive a condição de poder só estudar. O pai que paga. Né? Graças, que bom que tem gente que larga na vida e que o pai consegue ajudar. Não foi o meu caso e eu lutei bastante para isso. Então, graças a Deus, do meu pai e da minha mãe, eu tive muito amor, muito carinho, muito apoio, mas não financeiramente ajuda. Então, eu trabalhava. E aí, eu saía do Tatuapé para ir para Pinheiros, da Zona Leste para a Zona Oeste de São Paulo. E você morava na Zona Leste porque era um lugar mais barato para você viver e etc. Perfeitamente, era mais barato e, no caso, também era perto da minha faculdade, porque eu estudei na USP da Zona Leste, né, num campus leste. Então, eu pegava 2 horas de trem
pra ir trabalhar todos os dias. Gente, só pra ir. E aí eram 2 horas pra voltar. Você fazia o quê nessa época? Trabalhava com o quê? Eu era estagiária na Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Governo do Estado. Eu sempre trabalhei com gestão pública, que é a minha profissão, né? Então, também não estou na política só porque eu vivi as diferenças e desigualdades e senti na pele e percebi que eu podia contribuir para melhorar isso, para reduzir essa diferença, né? Para ajudar com a rampa quem precisa e construir um mundo melhor. Mas também porque eu escolhi como profissão. Foi a faculdade que eu fiz. Então, eu era estagiária, eu levava 2 horas. Menina, eu já desmaiei um dia. Porque o transporte, né, o trem que eu pegava da CPTM, essas 2 horas que eu ficava dentro do trem, porque era quando não tinha ainda a linha amarela do metrô, né, foi uma coisa mais recente. 2 horas de trem. E um trem lotado, fervendo, de desmaiar, assim, a ponto que eu desmaiei um dia. De tanto calor, de passar mal. Porque você... Imagina entrar num lugar, é uma lata de sardinha. Você entra no lugar e do jeito que você entrou, você paralisa, assim, você fica. E lá você vai ficar até a próxima estação, quando dá uma mudadinha. E que pode ser que fique um pouco pior. Pode ser que fique pior. Exatamente. E aí eu pensava naquilo, então ter vivido isso foi muito importante também, para ser alguém que queria trabalhar no governo, porque é importante conhecer o que as pessoas vivem. Gerar mudança, né? E conhecer o que outras pessoas vivem, né? Então, tem gente que vive, assim como eu. Graças a Deus, eu só precisei passar por isso por 4 anos. Tem gente que passa por isso quase a vida inteira. 4 horas dentro de um transporte, apertado, amassado, passando mal. 2 horas para ir trabalhar, 2 horas para voltar. Cadê a qualidade de vida, né? Não existe. Então, essas são dos tombos, dos perrengues que faz parte para chegar nesse lugar, né? E que faz você ser exatamente a mulher que você se tornou, né? Que hoje eu tava ouvindo um podcast de manhã e que ele dizia exatamente assim, que às vezes a mãe, ela quer viver a dor do filho, quer sofrer pelo filho, ou até no amor, né? Ele tava falando sobre o amor. E que o amor, às vezes, a pessoa pensa que amar é a gente querer viver a dor do outro, tirar o outro da dor e pegar a dor pra gente. Mas isso, na verdade, não é amor, isso é arrogância. Por que a gente consegue e o outro não consegue? E que a alma desse outro fica magoado com quem impediu que ela vivesse aquilo. Porque as dores que a gente vive na vida fazem a gente ser exatamente quem a gente é. Então, tudo isso que você viveu na sua vida faz você ser essa mulher forte, empoderada, confiante, e que se alguém tivesse tirado isso de você por alguma razão, você não seria quem você é hoje. Perfeito, perfeito. Eu concordo plenamente. Ótima colocação. Cada um tem que viver aquilo que precisa ser vivido. E que veio para viver, né? Claro, lindo, é isso mesmo. E me conta da sua infância. Como é que foi a sua infância? O que você... Porque você, além de tudo, eu não sabia disso, é da família a pessoa que saiu daquela coisa de assim, eu nasci assim, eu vivi assim e assim, nasci no CECAP, vou morrer no CECAP. Ponto. Muitos lá pensam assim, eu vivo muito eu tenho casa de apoio, você deve saber, então a gente vive. Então, você conseguir olhar e falar assim, eu quero ser além disso. O que aconteceu? Aconteceu algo na sua infância? Alguma virada de chave? Ou você diz assim, eu devo isso à minha mãe, eu devo isso ao meu pai, à minha criação, apesar deles serem pessoas simples de dinheiro, mas eles sempre falaram, não, você tem que ir para mais. Como é que foi essa história? É isso, você até já respondeu. No meu caso, eu devo ao meu pai e à minha mãe. Não teve nenhum fato, nenhuma situação que aconteceu que me fez virar uma chave do tipo, não, eu tô vivendo essa vida, mas eu posso viver algo melhor. Não, quem sempre colocou isso no meu coração, na minha cabeça, foram os meus pais. Pessoas, né, como a gente falou, simples do ponto de vista financeiro e até de formação acadêmica, para você ver como isso não quer dizer nada. Né? Diploma, não quer dizer nada. Mas meu pai e minha mãe são pessoas incríveis, maravilhosas. Eu falo do meu pai no presente, continuo fazendo pela fé que eu tenho, mas ele foi para o céu no ano passado. Mas eu falo dele como agora que ele é, de tudo que ele me ensina até hoje, mesmo depois de não estar fisicamente comigo, né? Tá em energia, em espírito. E ele é uma pessoa incrível, assim, pessoa feliz, exemplo para mim. Era o meu pai de poder alcançar coisas. Meu pai falava de uma coisa, eu brinco assim, Carol. Falou, se eu tivesse tido essa sacada, eu teria virado milionária. Porque o meu pai, ele falava para mim, quando eu era criança já, do segredo.
Cara, é sobre você visualizar, ó, tô falando como ele falava pra mim, né? Materializar, mentalizar, física visualizar. Quântica pura. Física quântica. E ó, ele na simplicidade dele. Então ele me falava sobre mentalizar o que eu queria, visualizar aquela situação acontecendo, que eu ia trabalhar e materializar aquilo e conquistar. E eu penso, se eu tivesse gravado uns vídeos do meu pai falando aquilo, talvez a gente tivesse milionário no YouTube. Porque hoje em dia tem gente que fala sobre isso e tá ganhando rios de dinheiro. E tem, viu? Por falar sobre, né, situações que ajudam as pessoas a refletirem, a avançar e tal. Então, na simplicidade dele, ele me falava sobre planejamento. Isso é muito importante na minha vida, na minha profissão. Mas o meu pai, talvez até pela dificuldade financeira, ele me fazia planejar muito. Então, assim, no final de semana, se eu quisesse brincar na casa de uma amiga, eu tinha que já combinar com ele antes, uma semana antes, porque ele ia ter que me levar e tal. No fim das contas, eu descobri que isso tinha a ver com ele ter gasolina no carro para me levar. Percebe? Só que ele tava falando pra mim como se eu tivesse que ser uma planejadora. Ele tava dando a responsabilidade pra você, né? E foi incrível, né? Maravilhoso. É maravilhoso. Não, pai e mãe, né, gente? Maravilhoso. E a mãe? Minha mãe também é uma doçura. Então, se o meu pai tinha esse lado mais ousado da vida, mais reflexivo, pensante e também muito comunicativo, extremamente. Acho que isso também eu herdei dele. Fala com qualquer pessoa, a qualquer nível, em qualquer tempo. Sem vergonha, sem dúvida e tal. Isso é um desafio enorme. Se comunicar, porque é muito fácil você se comunicar com pessoas do mesmo nível que você. Às vezes você pega as pessoas com nível socioeconômico mais alto. Você põe ela para conversar com alguém que... O faxineiro, por exemplo. Eu tenho empresa de limpeza. Então, assim, eu converso de igual para igual com todos. Isso as pessoas às vezes olham para mim e falam, nossa, mas você se dá super... Eu falei, gente, mas qual que é a diferença? Ser humano. Ser humano é ser humano. Não importa... Hoje eu falo... Não importa a conta bancária. Tem o eu sou e eu estou, né? Então, quem é você? E quem você está? Hoje você está na política. Hoje eu estou... Mas assim, eu sou a Carolina, você é a Lorene. Perfeito. Isso ninguém tira da gente, né? Legal, é isso, sobre isso. E a minha mãe era a pessoa mais amorosa, né? Então, minha mãe sempre foi dona de casa. Desde que eu nasci, ela trabalhava antes no comércio da cidade. E seu pai trabalhava em quê? Meu pai é metalúrgico, ele trabalhava na Volks. Tá? E ele teve comércios em alguns tempos, assim. Eu me lembro, quando eu era bem criancinha, meu pai era vendedor de pão no Secap. Ele vendia pão num cesto na bicicleta. Ai, que belezinha. E eu achava aquilo o máximo, eu achava lindo o cesto de pão do meu pai. Mas ele dava os pulos dele, ele fazia o que... E ele mostrou pra você que ele era capaz, né? Sim. E pra você ter uma ideia, houve um tempo, depois que eu voltei da USP, no meu último ano de faculdade, eu já estava ali com o meu diploma de USP e eu vendi água de coco com meu pai. Porque era o que ele estava fazendo na época e eu estava ali naquela janela em que você se forma e não tem um trabalho. E vou trabalhar com meu pai. E eu passei 3 meses ajudando ele também, sem problema nenhum, sem vergonha nenhuma, a vender água de coco junto dele, né? Então ele já vendeu muita coisa, vendeu açaí, vendeu água de coco. Comerciante. Mas a maior parte do tempo ele trabalhou na Volks, né? Um metalúrgico que se aposentou na Volks como metalúrgico. E aí eu vivi essa infância, então a gente estava falando dela, né? Que teve como referência eles, assim, irmão, de poder mudar. Eu tenho uma irmã, menorzinha que eu, que tem 24, a Letícia. E ela tem esse jeitão seu também ou não? Cara, ela é absolutamente diferente de mim. Que legal você falar disso. Quase ninguém me pergunta. Eu gosto de saber das famílias. Que legal, é muito legal. Olha que incrível. E aí, pra gente aprender a lidar com o ser humano... diferente. Também é um aprendizado tão maravilhoso, porque ela é quase o oposto a mim. Sério? A Letícia não fala, não conversa, assim, é quieta, silenciosa. Discreta. Ela é uma leitora, assim, ela lê, ela gasta o salário dela em livros. Sério? Ela já leu... tem um lado seu. De estudar. Sim, mas é muito mais literatura. Entendi. Eu leio muito livro de conteúdos, assim, né? A Letícia lê literatura. E você é bem fazedora, né? Também, sou mais pra executar e tal. Ela é de ler num nível, assim, que se tiver uma roda de conversa, se a gente vai pra um restaurante, ela leva o livro. Ela não é muito sociável. Entendi. Ela prefere o livro do que conversar com gente. Entendi. Você é mais gentóloga. Gentóloga. Ainda bem, né? Bom pra mim, nesse caso, da minha profissão. Né? Senão você não estaria na política. Certo. Tem que gostar de gente, não tem jeito. Da sociedade, Eu adoro gente. Falou bem, é gostar de gente. A minha irmã é bem diferente de mim. E ela é tão baixinha
É uma característica dela, que as pessoas acham que ela é criança, ela tem 24 anos. Então, ela parece criança. Se você olhar pra ela, qualquer dia você vai ver ela por aí, vou te apresentar, e você vai achar que ela tem 15 anos. E ela tem 24. Você e ela só? Somos nós duas. Entendi. E tiveram a mesma criação, e aí você vê que... Tem a ver com a natureza do ser humano, muitas coisas, com as personalidades com as quais a gente nasce. Acho que os valores a gente acaba tendo parecido. Eu pego eu e minhas irmãs, a gente tem os valores semelhantes. Mas de jeito, tipo, eu e a Marina, nós somos opostas, eu e elas. Mas vocês são irmãs mesmo? Eu falo, segue uma e segue a outra. Eu falo, gente, os seguidores dela não são os mesmos meus. Porque assim, a minha vida é totalmente diferente da dela. Quem tem interesse pelas coisas dela, não tem pelas minhas. Porque eu sou a mãe louca que larga os filhos na cabeça dos outros, né? E vai viajar, e é independente e tal. E a Marina é super mãe, é acolhedora e cuida da criança. Então eu falo, tivemos a mesma criação, os mesmos pais, e cada um tem a sua essência, né? Que é o que a gente busca. E você entrou na faculdade na USP fazendo escola pública. O que você fez para conseguir passar numa USP? Projeto social. E tá vendo aí como é necessário política pública, governo, projetos, pessoas, empresas, que eu sei que você com a sua empresa também tem suas ações sociais, né? Pessoas que estão ali lá em cima, que são mais altas, que precisam ajudar as que estão embaixo para fazer a diferença, para essas pessoas alcançarem, para todo mundo poder enxergar e viver essa vida feliz, saudável, que a gente espera que todos possam viver. Então, através de um projeto social, também a minha vida deu essa virada. Você muito bem construiu essa história, né? A minha referência na infância é meu pai e minha mãe, que sempre foram pessoas que se importavam com a comunidade. Meu pai e minha mãe sempre foram líderes da igreja. Então, sempre tem um pezinho, assim, em ação comunitária, né? Minha mãe era catequista a vida inteira. Minha mãe foi catequista. Eu fui catequista também por causa dela. Então. Da igreja católica. Nós somos cristãos católicos. E o meu pai era o coordenador administrativo da igreja, era o festeiro, que fazia as quermesses. Já tinha liderança nele. Tinha liderança. Não adianta. Então, liderança não é sobre ter dinheiro, gente. Não, é bem tem nada longe. A ver. É bem longe disso. Verdade. Tá na pessoa. Tá na pessoa. E a pessoa vem pra mudar o mundo, pra mudar a sociedade. Do jeito dele. Ele pode ter mudado ali... A comunidade, a comunidade dele, mas mudou. É isso. E aí, porque eles eram essas pessoas maravilhosas, que cuidavam da minha educação, ainda que pública. E, de novo, não tem que considerar também que é ruim ou que é bom, né? Dá pra gente fazer a diferença na nossa vida, sem se vitimizar. É porque eu estava num bairro difícil. Mas o fato, o seu discurso não é vitimista. Percebe? Não é mesmo. Isso não é de mim. Não mesmo. Então, assim, eu conto a minha história com orgulho. Para poder, inclusive, inspirar outras pessoas, mas sabendo que não é fácil, porque como a gente também, tá linda essa sua construção, como a gente também falou da minha família, da minha irmã, da sua irmã, as pessoas são diferentes. Então, nem únicas, nem todas têm as mesmas ferramentas, habilidades que as outras para conseguir furar a bolha, avançar um lugar, chegar em primeiro lugar na corrida mesmo tendo saído lá no fundo. Exatamente. Então, por causa das diferenças de cada ser humano, a gente precisa. E muito por causa das ajuda. crenças de cada um, né? Eu acho que tudo vai muito do que a gente acredita. Eu sempre falo, crença limitante é a morte. Porque assim, você e sua irmã, um exemplo. Vocês têm personalidades diferentes. Mas se uma irmã chegou, a outra chegou. Se um ser humano chegou, o outro também chegou. Só que não é todo mundo que tem essa crença. Então, quando você pega uma população de pessoas que não tiveram acesso a quase nada, e dizer que essas pessoas não têm que ter crença... É falar, né? Chover no molhado. É isso. Ali vai ter um diferencial. Porque as oportunidades não são mesmas para todos, né? Cada um tem uma oportunidade. Você teve que cavar oportunidades na sua vida, mas você conseguiu. Isso. Foi muito mais, eu falar assim, é muito mais desafiador, que eu não gosto de falar difícil, para uma pessoa que veio da periferia do que para outra que fez escola. E assim, a minha história é totalmente diferente da sua. E chegamos em lugares diferentes, mas você passou uns tipos de perrengues, eu passei os meus. Outros, e todos nós temos as nossas... Com seus méritos. Claro, exatamente. Cada um com seus méritos. E é só sobre isso. Eu gosto sempre de bater na ideia do que eu trabalho e acredito, que é a justiça social. Então, eu sempre insisto de que a gente precisa, sim, reduzir desigualdade. De que quem está lá muito embaixo, precisando de ajuda, precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Né? Pra melhorar a vida. Se um chegou, o outro chegou e tá aí. Sozinho. Não. Perfeito, tá lindo isso daqui. Tudo suporte. E aí consegui estudar na USP,
que é uma faculdade onde majoritariamente a gente tem pessoas, inclusive com dinheiro, de famílias que conseguiram pagar uma escola particular para os seus filhos passarem naquele vestibular que é difícil. Que deveria ser o contrário, muito concorrido, que deveria ser o contrário. Eu consegui graças a um projeto social que é o Colégio da Embraer, projeto de uma empresa, né? Então a Embraer... Eu já dei treinamento lá, sabia? Que legal, é um lugar muito legal, e né? E aí você foi estudar lá? Eu estudei lá. Lá também foi um processo seletivo. E que daí, por consequência também das minhas habilidades, competências e do meu trabalho, da minha luta, do meu estudo, eu consegui passar. Pra você ter uma ideia, Cá, o vestibulinho da Embraer, ele é mais disputado que um monte de faculdade. O povo de lá passa tudo no ITA. Então, tem mais gente querendo entrar no colégio da Embraer do que em faculdades. Por quê? A gente sabe que é um lugar que tem um histórico de mudar a vida das pessoas, como mudou a minha. Né? Porque eu fui aprovada. Sim, estudei no colégio da Embraer. Então, será que você de certo você estava lá quando eu fiz um evento lá com a minha madrinha e era sobre carreira para vocês, pros jovens. Alunos. Quando que ano que foi? A gente passou um filme sobre carreira que os jovens, olha, faz o quê? Faz uns 10 anos. Então é possível que eu estivesse. Deixa eu pensar. Eu formei em 2012. Não, faz 10 anos que eu formei na faculdade. Então você não devia Então foi um pouquinho depois de mim. Mas foi um projeto lindo. E daí é ali que eu fui conhecer o que era o Colégio da Embraer, o que fazia Porque é maravilhoso, né? É maravilhoso. E assim, os melhores professores, a escola é maravilhosa, a comida deliciosa, tudo maravilhoso. Uniforme, material escolar... E é tudo de graça. Gratuito. Então a Embraer financia isso com os seus investidores, inclusive. Gente que compra avião da Embraer, a Embraer leva para visitar a escola para poder doar para a escola. Então a gente tem um fundo da escola, né? E eu me beneficiei tanto disso, e é um projeto tão importante mesmo, que além de eu ter estudado, feito a diferença, eu falo, antes da Embraer eu não sabia o que era USP. Isso tem a ver com toda a história que a gente contou aqui, da onde eu vim e tal. Mas pera não lá, tem referências. Pra você entrar na Embraer, você teve que ser diferente do resto, bem. Eu fui estudando. Então, né? Você queria chegar lá. Sim. Você sabia que dali você não ia ficar. E mais uma vez foi muito meu pai e minha mãe. Então, assim, você tem que ir, vamos fazer inscrição e tal, com toda a dificuldade. E eu prestei. E olha pra você ver, eu, por exemplo, não tive condição de fazer cursinho, pré-vestibulinho, assim, que faz, né? Mas a maioria dos meus colegas, eu estava estudando Você estudava em casa, no Ezequiel. Eu só estudava o normal. Eu estudava o que eu estudava para fazer prova na escola. Entendi. E os meus colegas, vários deles, a maioria que tinha uma condição melhor, eles pagaram cursinhos para poder passar no colégio da Embraer. E eu não fiz cursinho nenhum, coisa... Olha, imagens valem mais que 1000 palavras, né? Esse é o incrível do colégio da Embraer. Eu até me emociono, porque é transformador. É o que te deu a base. É o transformador. Além dos pais, né? Claro. E eu tive também muita sorte, e mais uma vez falando do que é público, que é importante, que as minhas escolas, os meus professores na escola pública, no municipal, sempre foram muito importantes. Foram determinantes para minha vida. Eu tive professores incríveis. Eu lembro de um dia do meu pai emocionado, que a professora Majô, uma professora de português maravilhosa que a gente tem aqui em Taubaté, na rede municipal, ela fez um júri. Lá no SECAP ainda eu estudava. E ela criou um júri. Então, ela passava um texto, uma situação, um problema, e dividia a sala entre advogados de defesa e promotores de acusação. E a gente tinha que, daí, defender a história ou acusar. E no dia, então teve todo um preparo, leitura, interpretação de texto. E no dia do júri, os pais foram convidados para assistir. E a gente tinha que ir vestidos como advogados, como promotores e tal. Aquilo foi mágico, eu nunca vou esquecer. Olha para você ver, tô aqui te contando. E eu lembro cada detalhe daquele dia, do meu pai e da minha mãe orgulhosos, e da professora Majô, que criou tudo isso. E você foi o quê? Defesa ou... Eu acho que eu fui defesa. Eu não Mas lembro. como é que era você aluna? Era aluna de destaque? Eu sempre fui líder da sala. Tá. Eu sempre fui representante de turma. Eu era do Grêmio. Entendi. Então eu sempre fui... Já tava ali. Tava no coração, no sangue, na cabeça. Não tem jeito, gente. Não tem como fugir. Tem ali... as nossas pacotinhos de características, né? Cada um nasce, assim. E aí você entrou no Colégio Embraer? Entrei no colégio e lá é que eu conheci a USP. USP eu só ouvia falar na televisão, mas eu jamais sonhei estudar lá. O colégio é em São José.
José. É em São José. Você mudou pra São José? Não, eles pagam inclusive o ônibus pra gente. Sério? Transporte. E lá é só pra... O Colégio Embraer, ele é pra pessoas que têm dinheiro também? Elas podem fazer e pagar, se elas quiserem ou não? Agora começou há 1 ano ou 2 anos que o colégio abriu uma cota de vagas para pessoas que queiram pagar estudar lá. Mas isso é coisa de 1 ou 2 anos, e porque eu acho que eles estavam precisando de recursos. Mas a vida toda, e quando eu estava principalmente, ele era 100% gratuito para 100% de bolsistas. Então ninguém deve pagava. ter um histórico para saber se você tem... Tem o próprio edital e o processo seletivo. Então, assim, você só pode prestar o vestibulinho da Embraer se você estudou em escola pública. Tá. Ninguém que estudou em escola particular podia entrar lá. Entendeu? E também tinha a análise socioeconômica. Então tinha que falar a renda da família e tal, né? E lá foi transformador. Eu conheci a possibilidade de estudar na USP. Para você ter uma ideia, o Colégio da Embraer pagou os meus vestibulares, que meu pai não teria condição de pagar. Então, porque vestibular é caro. Né? E eu fiz 5 ou 6 vestibulares. E depois que eu passei na USP, o Colégio da Embraer me manteve bolsa. Financiou a minha moradia. Nossa, que maravilhoso, né? Que depois eu devolvi. Porque era uma bolsa, né, reembolsável, para você poder ajudar outras pessoas. Crianças. Então, eu usei e depois, quando eu passei a trabalhar, eu paguei. Mas você sempre soube que você queria seguir a carreira política ou você prestou vestibular para outras coisas? Lá no colégio, numa aula de geografia, uma professora, eu preciso encontrar com ela para contar para ela isso. Ela deu uma aula de geopolítica e falava sobre conflitos do mundo. A gente está vivendo uma guerra, né? Nesse momento, imagina pensar que tem gente morrendo, explosões acontecendo, recursos sendo perdidos, desperdiçados, por causa do homem não conseguir sentar numa mesa, conversar e chegar num acordo. Absurdo, né? Não é? É terrível. E aí, naquele dia, ela passou um vídeo, um documentário muito legal. Nossa, produtor maravilhoso. Você vai ver, vai aparecer aqui, ó. Eu tô sentindo que vai aparecer aqui. Olha a resposta, hein? Fala o nome primeiro, pra pesquisar. Paradise Now, chama-se o documentário. Que é um documentário sobre as guerras, né, religiosas dos árabes, né, e judeus, enfim. E fala dos homens bombas, né, dos muçulmanos que... Pela religião, pelo que acreditam, eles são capazes de se matar para atingir o objetivo daquilo que eles acreditam, matando outras pessoas também, explodindo lugares e tal. E aí conta um pouco a história de um garoto que ia se explodir e virar um homem-bomba e tal. E naquele dia eu falei assim, não é possível. Professora, não é possível que isso aconteça no mundo. Não é possível que tenha gente... Ah lá, que legal. Vale a pena, viu, gente? De um inesperado lugar surgiu um corajoso e novo grito de paz. Paradise Now. Aí, gente, quem tá ouvindo, não tá vendo a foto... Foi indicado ao Oscar, melhor filme estrangeiro. Aí, é antigo, né? Bem velhinho. Talvez eu erre alguma coisa nos detalhes. Eu assisti isso no 2º ano do ensino médio. Mas o que pegou pra você foi isso. O fato é que eu pensei que, né, questionei a professora de por que isso acontecia no mundo e tal. Então, eu tava ali descobrindo coisas, né? Porque você tinha quantos anos? Tinha... 14? 14, né? 13, 14, isso mesmo. E pensei que a gente precisava parar isso. E aí eu falei, professora, como é que para isso? Aí ela, se para isso com política, né? Ali foi virada de chave. Política é onde você negocia, senta à mesa, combina, conversa, tenta chegar num equilíbrio, num melhor lugar para todas as pessoas envolvidas com seus diferentes interesses. Então, a boa política faz isso. Eu falei, então eu vou ser política. E desde aquele dia... Que coisa, né, gente? E aí eu prestei vestibular em relações internacionais, porque eu tava focada em resolver conflito no Oriente Médio. Então, agora está no Brasil, né? Aí acabei fazendo gestão pública porque eu prestei também em relações internacionais, mas era um curso mais elitizado e mais disputado. E a minha faculdade de gestão de políticas públicas era ainda desconhecida. Quando eu contava para as pessoas minha profissão, meu pai mesmo, ele contava para todo mundo que eu fazia relações públicas. E eu falava, não, pai, é gestão de políticas públicas. É mais gestão fácil pública. Assim era. E relações públicas, não. Mas porque as pessoas não tinham ainda intimidade, afinidade com a gestão pública no nosso país. Falar de política é uma coisa um pouco recente, inclusive, né? Popularizar a discussão sobre política é algo recente. Então, lá, há mais de 10 anos, quando eu entrei na faculdade em 2009...
ninguém sabia o que era. E eu prestei esse curso porque ele era mais fácil, ele era desconhecido. E eu fui a 5ª turma da USP. De gestão de políticas públicas. Eu posso dizer que eu sou uma pioneira na gestão pública do Brasil. Porque não existia isso como profissão. E tinha mais como homem formação. nessa turma ou mais mulher? Ou era... Era bem equilibrado. Era. O que não tinham eram negros. Não tinha. Isso é uma característica que vale a pena dizer, porque para quem acha que não existe desigualdade, que a gente não tem que falar de racismo... Imagina, gente. Né, basta uma fotografia. Tira uma fotografia de um lugar e veja se as pessoas pretas conseguem estar nesse lugar. E era o caso da minha sala de faculdade e da universidade como um todo também. Existe, claro que não existe. Não dá pra dizer. Eu falo que é fácil pro branco dizer, né? Que nunca sentiu. Que nunca sentiu na pele, não tá ser lá pra ver. Discriminado por entrar num lugar e olharem estranho, né? Eu tava contando outro dia aqui, entrando no negro, né? Que agora a gente tem que falar preto, não é mais negro. Ela é uma amiga minha, muito querida. E ela me ajudava, ela trabalha com personal organizer em Campinas. E ela é uma mulher super linda. E ela entrou na minha casa e foi pelo elevador de serviço. Eu falei, por que você entrou por esse elevador? Daí ela, Carol, nem entra nessa, eu já tô acostumada. Daí eu falei, opa. Falei, mas mandaram você por esse elevador? Ela falou assim, Carol, não... Eu falei, não, eu não vou... Gente, o pouquinho que eu posso fazer, eu vou fazer, né? Peguei e liguei pro porteiro, que eu adoro todos os porteiros. Aí eu falei assim, eu lembro até hoje o nome dele, Donizete. Eu falei, Donizete, só uma pergunta. Por que você mandou ela pelo elevador de serviço? Não, dona Carol, é que eu achei que ela tivesse ido aí para fazer algum serviço. Eu falei assim, independente se ela veio fazer serviço, elevador de serviço na minha casa, é para quem tá assim, olha, eu tô sujo de barro, eu tô carregando lixo, ou eu tô... levando alguma coisa. Eu tô imundo de cal, e aí pode ser que alguém encoste, fica sujo. É para isso. Nem as pessoas que trabalham na minha casa é para você conduzir para o elevador de serviço. É elevador social, não tem essa de diferença. Nossa, desculpa, dona Carol. Eu falei, então, só pra você saber, ela é uma grande amiga minha. Ficou muito chato você ter mandado ela entrar pelo elevador de serviço só porque ela é negra. Percebe? Então, assim, e aí ela falou, Carol, isso nunca ninguém fez. Eu falei, mas se a gente não fizer um pouquinho, não muda nada. Você trouxe uma consciência pro seu porteiro, sim, pra ele não ver mais as coisas desse automático jeito. que ele vê. E aí pergunta qual era a cor dele. Era preto também. Exatamente. Então... É um costume social, né? Exatamente. E ela falou, Carol, não... E assim, eu nunca tinha tido uma proximidade tão grande assim. Aí eu falei, o mimimi é mimimi quando não é pra você. Perfeito. Quando você não sente a dor. Né? Exatamente. De a empatia, né? De você... E aí, pra isso, às vezes, você precisa conviver com a pessoa pra você conseguir entender. Senão você não vai conhecer. Senão você vive numa bolha, que é o seu mundo. É isso, Carol. Maravilhosa. É isso. E aí você voltou para Taubaté depois da faculdade, vendeu um pouquinho de pão com seu pai, de água de coco. Água de coco. Com seu pai. E aí, o que você foi fazer? E aí, eu fui estagiária de um partido político. Olha para você ver como tem tudo a ver essa história com o início da profissionalização da gestão pública. Até então, a gente vivia um ambiente na política em que qualquer pessoa virava política. Isso que eu ia falar, não precisava ter um... Eu gosto de dizer assim, quando a gente vai ao médico... E a gente vai, porque tá doente, precisa se curar e vai deixar que ele passe um remédio que a gente vai comprar, vai tomar. Você não espera que ele tenha estudado para ser médico, mínimo, né? Então você vai ao médico e espera que ele tenha um diploma de medicina, tenha estudado, porque tá cuidando da sua vida. Quando a gente procura um advogado para defender a gente, ou mesmo quando a gente vai à manicure, ao barbeiro, a gente espera que a pessoa saiba, tenha estudado, se preparado, feito um curso e tenha experiência naquilo que ela se propõe fazer. Por que na política no Brasil por tanto tempo e ainda hoje a gente nunca exigiu que as pessoas tivessem se preparado para aquilo? É tão grave, tão sério quanto um médico que cuida da vida das pessoas. Talvez mais até. Talvez mais. Vai cuidar de uma sociedade. Muito mais gente, né? Então, eu comecei a ser essa pessoa logo no início, como eu disse, era a 5ª turma. Então, o Brasil estava começando a pensar a política a partir de gestores públicos, de pessoas que estudam e se preparam para essa função. Senão, um administrador de empresa ocupa um cargo na política.
é totalmente diferente. Totalmente diferente, né? Ou um advogado ocupa o cargo na política. Ah, mas é advogado habilitado, mexe com leis. Tudo que é público é diferente de privado, É diferente. Gente. É outra vida. Merece um estudo específico para aquilo, né? Eu também não tô dizendo, para ser excludente, que não pode entrar na política quem não tem estudo, quem não tem história. Pode, deve, a gente precisa de pessoas comuns também participando da política. Mas é legal, é desejável que essa pessoa se prepare e ter um mix também é importante. Tanto ter gente comum que defende uma causa, uma situação, quanto ter gente que também estudou. Essa diversidade que precisa ser representada na política, brilhante. Então, eu estava começando a ser essa pessoa e eu fui a primeira estagiária de um partido político de gestão pública. Então, foi a primeira vez que a minha faculdade fez um termo de estágio com um partido político na história. Olha, porque o partido decidiu contratar uma gestora pública como estagiária. E era um partido político aqui em Taubaté, ligado a uma política, uma mulher também, daqui de Taubaté, que é muito legal, que eu considero muito a história dela, me introduziu na política da cidade, inclusive. Ela foi vereadora, foi candidata a prefeita. E aí eu fui estagiária dela pelo meu último ano de faculdade, quando eu já estava voltando para Taubaté. Por quê? Eu trabalhei muito, e é importante contar os perrengues, Opa, gostamos. Estudei muito. E eu adiantei a faculdade, então eu fiz 4 anos em 3. Além de trabalhar, você conseguiu fazer Além a de trabalhar, eu colocava 2 disciplinas a mais todo dia. E lá na USP, em universidade pública, a gente tem essa facilidade que eu acho que em faculdade privada não tem jeito, né? E aí a gente pode montar a grade e tal. Então eu colocava 2 matérias a mais para eu poder voltar logo para Taubaté, né? Você queria voltar para Taubaté? Queria voltar para Taubaté. E muito difícil a vida lá em São Paulo, né? Qualidade, tudo isso que a gente falou. Trânsito, transporte, muitas horas, muito sofrido. Meninas, chegou um lanchinho para vocês aí, ó. Nossa, que maravilha. Eu nem fiz agradecimento no começo, né? Porque eu não sigo protocolo de nada. Então eu já foge do script? Totalmente. Isso daqui não serve pra nada. Eu falo que o Maurício faz só por desencargo. A gente vai tentando. Uma hora ela vai ler o que tá assim, é só se eu perder o fio da meada. Mas é muito difícil eu perder o fio da meada com o papo bom. Então eu deixo rolar. Legal. Esse daqui é da Buracaria, você deve conhecer. Que é uma delícia. Mulheres maravilhosas. Esse aqui é da Simple Nutri. Não sei se você é adepta aos low carb da vida. Ah, como low tudo. Low carb. E aqui é da Afeto, que é o vinho de Páscoa, que tá uma delícia também. Gente, tem ovo de Páscoa hoje, vocês não estão entendendo. Tá lindo. Delícia. Pode comer, fica à vontade. Tá bom, a gente vai intercalando aí. Então, e aí, me conte. Eu tava na história da faculdade, de voltar a trabalhar, né? Então, eu queria muito voltar para Taubaté mesmo, né? Tem essa muita relação familiar com meus amigos, com as pessoas daqui. Nessa época da faculdade, eu gosto de saber, você tinha namorado? Tinha. O meu namorado, eu namorei por 10 anos com ele, casei e me divorciei. Hoje é meu amigo. E tinha tempo pra ele? E tinha, porque final de semana, né? Então, final de semana, o tempo era o final de semana. Tá ótimo, né? Eu voltava todos os finais de semana. Então, se tinha uma coisa que eu insistia gastar um dinheirinho, mas na verdade eu economizava, porque ficar em São Paulo gastava mais, né? Era voltar pra Taubaté todo final de semana. Religiosamente, eu vinha, pegava o busão, o último da sexta-feira, e na segunda voltava pra lá. E daí eu comecei a estagiar então nesse partido, fazer a diferença lá com dados e tal, porque foi algo que foi importante assim, né, na cultura política daquele partido, daquela política que é aqui da cidade e tal. E no final do ano, porque eu terminei um trabalho muito bonito de levantamento de dados, de mapeamento, de diagnósticos, eu coloquei em prática o que eu estava aprendendo para fazer, né? Aí o deputado do partido me convidou para trabalhar com ele. Então eu já logo emendei com uma assessoria. Eu fui assessora de um deputado federal e trabalhei por 1 ano assessorando ele no Vale do Paraíba, aqui na região pra cá da capital, né? Depois eu prestei um processo seletivo, enviei currículo e fui gestora de uma política pública do governo do estado de São Paulo que se chama Acessa São Paulo. Era uma política de inclusão digital. Oferecia computadores e internet gratuita para as pessoas acessarem. E nisso você tinha quantos anos? Quando eu terminei a faculdade, eu tinha 21.
Então, você tinha 20 e poucos. Eu entrei com 17, terminei com 21, aí eu tava com 22. Então, a vida toda você foi pra política, né? Nunca... A gestão pública, né? Nunca foi pra nada privado. Eu tive estágio no setor privado, porque o setor privado também contrata gestores públicos, porque as relações governamentais são muito importantes. Então, as empresas que entenderam isso, elas perceberam que um profissional da gestão pública resolve... linguagem, é tudo. Resolve tudo mais que um advogado. Eu vejo isso lá na meu cliente. Não é? Porque precisa lidar com leis, precisa lidar com alvarás, precisa lidar com licitação. Tudo. É outra política. Tanto é que eu falo, eu cuido de privado. Eu não entendo de público. Da parte pública. Porque são dois mundos diferentes. Não dá pra dizer Totalmente que é a mesma coisa. diferente. É outra linguagem, é outro tudo. Outras leis, né? E o gestor de políticas públicas, ele entende de tudo isso. É muito legal a minha formação, ela é muito abrangente. Um gestor público aprende economia. Então, eu tive disciplinas da economia, macro, microeconomia, economia brasileira. Tive a parte da administração, logística aplicada ao setor público, RH aplicado ao setor público. Tudo, é uma administração. Administração financeira e orçamentária. E aí eu tive direito constitucional, direito público, direito administrativo. E eu fiz direito internacional público também, por causa do meu pezinho lá no conflito do Oriente Médio. Talvez você ainda vá fazer alguma coisa lá fora, Talvez ainda aconteça. E a gente tem a base da ciência política também. Então, teorias da democracia, ciências políticas mesmo, antropologia um pouco. Então, é um curso super amplo, assim, é muito legal, uma formação boa. E aí, para virar prefeita? Então. Como é que foi? Foi um convite? Foi uma ideia? Foi uma vontade de vir e mudar a cidade? O que te impulsionou a... Tão jovem, que você não tinha nem 30, né? Não, tinha 28. Entrar para essa... de ser a prefeita de Taubaté. Eu primeiro fui vereadora, né? Mas nessa trajetória profissional que eu te contei, faltou dizer que no último ano de faculdade eu criei uma empresa de consultoria. A Planos, que você citou aí, inclusive. E que atua até hoje. E assim, eu amo a Planos. A Planos me faz muito feliz, porque nela eu faço transformações e ganho dinheiro. Né? Então, maravilha. E sem precisar da parte eleitoral. Porque as transformações que eu quero fazer, por exemplo, eu preciso ser eleita. Eu preciso que o povo me escolha. Não é assim, quero ser não é só você. Eu quero fazer as transformações, melhorar Taubaté. Precisa que as pessoas queiram, né? Exatamente. E na Planos eu não preciso que as pessoas queiram também. Eu vou lá e trabalho, né? Fecho um contrato, eu preciso só que o contratante queira. E são prefeituras em geral, mas eu participo de licitações, inclusive, né? E eu ganho no melhor preço, vou lá e presto o serviço, enfim. E assim acontece. Então eu criei a Planos, que já tá fazendo 10 anos agora, foi em 2012. No meu último ano de faculdade. E vim trabalhando nela em paralelo, junto com esses trabalhos que eu falei pra você. Então, eu fazia 2 trabalhos. Porque a consultoria a gente consegue ter, Consegue. Né? E porque eu tava começando, então, no primeiro ano eu fiz 1 trabalho. No segundo eu fiz 3. E assim foi crescendo até a gente ser grande, né? Mas eu sempre trabalhei nessas 2 coisas juntas. Tendo a experiência no setor público, assessorias e tal, e com a empresa de consultoria. E aí eu fui ser candidata a vereadora em 2016, antes de virar prefeita, né? Mas acho que falta um último episódio. Eu te contei do acesso a São Paulo, que foi uma política do governo, e depois eu fui ser assessora de uma senadora da República. E morei em Brasília, em 2015. Uma mulher também. Uma mulher que foi a primeira mulher na história do Brasil a presidir a Comissão de Orçamento da União. Parece bobo, gente, mas imagina, 2015 foi esses dias que uma mulher foi a primeira e até hoje só ela. Você sente apoio das mulheres na política? As mulheres se apoiam ou não? Não se apoiam. E acho que essa é a maior das nossas dificuldades. As mulheres competirem entre si, olhar torto uma para outra, não querer ver o crescimento da outra. E os homens se apoiaram? Os homens, em geral, apoiam, mas aí eles também têm um machismo natural. Deles. Eu vou te contar um episódio aqui, de mulher, bem entre elas. Eu tava lá na minha primeira semana, assessora da senadora Rose lá em Brasília. A senadora Rose me convidou
me contratou por currículo. Não foi QI, apoio, partido, alguém indicou. Nada. Eu entreguei o meu currículo. Daí tinha um amigo meu que era um jornalista do Espírito Santo que levou o currículo para ela, um grande amigo também, o Rafael, que depois foi trabalhar com ela. E ele é de Taubaté também. E trabalha até hoje lá em Brasília. Taubaté é praga, sempre tem um, né? Tem em qualquer lugar. E ele tá lá até hoje, em Brasília, trabalhando pelo Espírito Santo. E pelo estado do Espírito Santo. E aí, foi muito incrível, foi muito importante para mim, o Rafa, inclusive. E eu tava lá na minha primeira semana de trabalho e éramos só 3 contratados. Eu e 2 homens, que estavam com ela há anos. Porque antes de ser senadora, ela era deputada. No primeira semana de trabalho, a gente tava ali, tocava o telefone do gabinete, Carol. Você acha que quem atendia o telefone? Você. Dos 3? Você. Eu. Por quê? Ninguém falou que era para eu atender o telefone. E não que eu tenha problema com atender o telefone. Eu faria e eu fiz. Atitude. Com a maior tranquilidade. Tocou, atendeu. É, lógico. Só que o que aconteceu comigo foi que tocava o telefone e ele estava do lado dos homens. Mas eles não atendiam e olhavam pra minha cara. Tipo assim, me esperando atender o telefone. Mal sabia eles Você é a oportunidades que mulher, poderiam logo. vir pelo telefone, né? Eu já falei com o presidente da República no telefone. Então. Eu já falei com o vice-presidente da República no telefone. Já falei com muita gente, né? Enfim. Eu teria pego o telefone também. Com certeza, zero problema. A situação só é assim. Eu sempre atendia, não tinha problema nenhum. Mas é porque a a questão atendente geralmente é a mulher. A questão era esse machismo enraizado, inconsciente. A pessoa não vê que ela tá fazendo aquilo, mas tá fazendo. Tá. Né? Que, tô aqui trabalhando. Tá todo mundo trabalhando igual. E a senadora tinha me designado de cuidar de 5 ministérios e metade dos municípios capixabas. Então, eu levava os prefeitos aos ministérios para resolver problemas. E essa era a minha função. Mas é claro que eu servia até cafezinho e não tinha problema nenhum com isso. Tem post no meu Instagram sobre isso. Falei, eu emendo o orçamento e sirvo o cafezinho. Mas é, tá tudo bem. multifaceta. Eu também faço tudo. Tamo aí. Tô nem aí. Tá tudo bem. O problema é quando te designam uma função pelo inconsciente do machismo, né? De que é a mulher que tem que atender e tem que servir. A mulher que tem que oferecer café, servir café. Se tá todo mundo aqui, o cafezinho tá ali do lado, não podia pegar. Mas você se posiciona e fala? Naquele contexto, eu ainda não tinha... O lindo que você disse aqui, a nossa história, as nossas experiências levam a ser quem a gente é. Eu tinha que passar por aquilo e tal. Naquele contexto, no dia lá em 2015, eu ainda não estava preparada para rebater. Que é a pessoa que eu sou hoje. Sim. Mas você viveu isso. aquilo me levou a conseguir rebater isso hoje. Né? Olha, peraí, aquilo lá que eu vivi aquele dia não é normal, não. Eles não tinham que olhar pra mim e me deixar atendendo o telefone. E o telefone tava do lado. E eu tive que levantar aqui da minha mesa, atravessar a sala pra atender. Por que eles não atenderam? Então, não, isso não é normal. E na próxima vez eu vou falar. Então, né, a gente vai aprendendo e vai vivendo crescendo e assim. aprendendo. E voltei de Brasília para ser candidata a vereadora, apoiando, inclusive, aquela política aqui de Taubaté, que me ajudou a entrar na política. Eu sou muito grata. Ela foi candidata a prefeita, eu ajudei a construir o plano de governo dela e eu fui candidata a vereadora para ajudar na chapa. Porque mulher tem isso também, viu? Mulher na política é cota, né? Tem que ter. Tem que obrigatoriamente, a lei diz que tem que ter 30% de... Eu já fui chamada muitas vezes por ser mulher para dizer, é bonito ter uma mulher. É isso, enfeita. Peraí, no que eu vou agregar, a foto, meu filho? Fica bonita com mulher, a foto, né? Perfeito. E aí, a lei diz que tem que ter 30% de diversidade de gênero nas chapas. Só que já virou automático que é 30% de mulher. Porque esquece é sempre a minoria. Gênero, esquece o resto. Fora que tem os outros gêneros também. Perfeito. Aí eu fui participar. E, eu fiz uma campanha super simples, entregando currículo, aquilo que eu acreditava, aquilo que eu fui formada e preparada para fazer, né? Sou gestora pública, contei toda essa história para vocês. Levava currículo para as pessoas tiveram uma reação ótima, que bom, porque o meu objetivo era, além de tudo, reflexão, promover reflexão nos eleitores. Assim, olha, eu vou tentar ser eleita. Se eu não for, eu vou ter dado um resultado positivo para o mundo, feito as pessoas pensarem. Claro. Né? Que elas deveriam olhar o currículo de quem vai ser um candidato nas eleições, né? E aí eu fui eleita, foi uma grande surpresa. E porque eu sou mulher, no dia seguinte da minha eleição, ao invés de falarem, que legal, uma menina com um currículo desse, super legal, e enviou currículo para ser eleita. Não, o que estavam falando das minhas fotos de biquíni que tinha no meu Facebook.
Então, no dia seguinte que eu fui vereadora, por ser mulher, se fosse um homem, tem foto de sunguinha com a família na praia, não tem problema nenhum. Mas mulher, olha, essa menina foi eleita. O que a gente pode esperar dela? Era isso. É um negócio, né, gente? Que eu não... E assim, e ser bonita dá mais trabalho, né? Porque se fosse... é um negócio que é muito louco. Eu falo assim, gente, ser mulher já é o desafio. Mulher bonita é mais. É porque aí você é taxada ou de burra, que mulher bonita, tá logo, lá porque é bonita. Logo tá lá porque é bonita. Tirou o mérito de tudo, do estudo, da inteligência, do trabalho, porque é bonita. E porque tem várias dificuldades. Você falou, poxa, na campanha. Imagina que eu teve um dia na campanha de vereadora, eu entregando meus currículos no semáforo, com meu pai, com a minha mãe. E uma pessoa amassou, eu virei as costas pra caminhar, pra entregar pra outro carro e levei uma bolinha de papel na cabeça. Daí eu olhei pra trás, peguei a bolinha de papel. Era o seu currículo. E olhei pro carro. Era o meu currículo que uma pessoa tinha jogado em mim. Eu olhei pro carro. Era uma moça que estava provavelmente com o namorado ou o marido do lado. Não sei o que esse homem pode ter comentado ou olhado pra mim. E aí, o que ela fez? Ao invés de repreender ele, ela tacou uma bola de papel na minha cabeça. Então... É o famoso, a mulher que é corna, que fica com raiva da mulher, da amante, outra. E não fica do marido. Eu falo, gente, mas tem alguma coisa errada nessa história. Alguma coisa tá errada. Porque quem tem compromisso com você é o marido, não é a outra. A pessoa só passou ali. Ela só é bonita e tá ali trabalhando, né? Não é? Foi isso. Fui eleita, teve todas essas dificuldades que eu contei pra você. Eu contratei a primeira assessora, a primeira funcionária transexual da Câmara de Taubaté, da história da Câmara de Taubaté. Imagino. Então você imagina o choque para as pessoas. Imagino. Nossa, mas que banheiro que ela vai usar? Era a preocupação das pessoas. Eu falei, gente, não dá para se preocupar com... Tem coisa muito mais séria. Tem gente passando fome nessa cidade, tem fila de espera de médico, 20 mil pessoas esperando para passar no médico. Mas você tem que bater aquilo que você não tem na mesa, né? Não é? Na verdade. Aí foi. E firme fizemos, a Monique trabalhou, foi muito legal, porque ela é uma jornalista competente, eu não tava chamando ela por chamar, pra fazer graça. Pra cota. Pra cota, não era cota. É porque ela tinha competência, condições, escreve muito bem, faz textos excelentes, e tava lá pra trabalhar comigo. E aí, todo o meu mandato me levou a ser candidata a prefeita, né? Então... cheguei nesse lugar de querer fazer mais pela cidade, porque vereador é limitado, faz fiscalizar e criar e votar leis, né? São os papéis dos vereadores. E como prefeita, eu teria condição de colocar em prática as coisas que eu aprendi na faculdade para melhorar a vida das pessoas. E foi um sucesso, né? Foi uma surpresa. Taubaté, eu acompanhei de perto. E a gente tá quase acabando, mas eu queria que você me contasse assim... Você sofreu algum preconceito por ser mulher na sua trajetória? Teve esses mais ou menos que eu te contei. Nenhum muito grave. Graças a Deus eu não tive nenhuma experiência de assédio, por exemplo, sexual, de abuso. Mas eu tive essas histórias pequenas, cotidianas, pontuais. Tipo do telefone. Se você fosse homem, você acha que você estaria em outro lugar hoje? Eu estaria prefeita de Taubaté. Você acha? Sem dúvida. Você acha que o fato de você ser mulher te prejudicou na prefeitura de Taubaté? Zero dúvida. Mas qual é que argumento que você dá para isso? Os preconceitos das pessoas. Então, elas tinham receio de ser uma mulher jovem, né? Mulher e jovem. As duas coisas juntas, né? Muito jovem, muito menina. Será que ela tem experiência, condição e capacidade? E perceba, você fala aqui da minha idade. Eu tenho 30 anos, mas eu fui uma das primeiras formadas em gestão pública do país. Né? E eu tô há mais de 10 anos trabalhando exclusivamente com gestão pública. Eu sei muito mais de gestão pública do que o prefeito eleito. Isso ficou claro para quem quis ver na propaganda eleitoral, nos debates políticos. Porque o que me chamava muita atenção, que eu queria saber, como é que você faz para manter o controle emocional? Porque você mantinha um controle... Eu sou psicóloga, então eu analiso, né? Você é psicóloga? Eu sou. Eu não sabia. Eu falava pra Nara, que controle emocional que essa mulher tem. Porque assim, você continuava na plenitude e assim,
era algo que, assim, nesses debates, é sempre tenso, né? De qualquer tipo de coisa, tenso. Porque são dois ali que estão concorrendo por um... Eu passei batom aqui e lembrei de um episódio, né? De eu passar batom no debate. É porque eu faço isso normalmente, então... Eu faço também. Não foi marketing. É pra hidratar a boca. É pra hidratar a boca, porque a boca seca. Exato. E numa situação de nervosismo, seca mais ainda. Você fica com a boca grudada, né? Aí você dá uma passadinha. De batom. Então, tem gente que fala que foi marketing da minha parte passar o batom no debate. Não, eu passo toda hora em qualquer lugar. Eu também faço, eu te entendo. Não também faço, eu tiro perlinha da boca. Então. Mas então você acredita que se você fosse homem, você estaria mais à frente, então? Sim, eu acho que você me falou, né, da onde vem o controle. A minha resposta pra você, posso não tá certa, mas é o que eu acho, vem do meu objetivo, vem do propósito. Então, eu desejava muito, né, poder ocupar esse espaço para melhorar a vida das pessoas. E porque eu desejava, eu tinha plena consciência e preparo de que eu teria que passar por algumas situações. Entre elas, me controlar, estar num debate, falar das minhas ideias. E eu estava preparada para isso. Você fez terapia, alguma coisa extra ou não? Não, nada. Só sua cabeça e sua maturidade. Porque por isso que quando a gente fala 30 anos, com essa história, uma bagagem. E eu vivenciei muito isso na minha época, quando eu tinha 20 e poucos anos também, que a gente sabe quando a gente tá preparada, né? Nós sabemos, mas as pessoas não sabem. Então a gente tem que provar o tempo inteiro que a gente é bom, que a gente pode, que a gente sabe. Então é um desgaste muito maior é provar do que você ser. Perfeito. Provar dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Do que eu sei que eu tô pronta, eu sei que se eu governar a cidade, eu conheço as leis, eu conheço administrativamente, financeiramente, economicamente, o que precisa ser feito, eu sei fazer, eu vou fazer. Mas eu preciso ficar mostrando para as pessoas que eu preciso. E aí entra mais uma coisa que responde a outra pergunta, né? Eu acho que eu teria sido eleita se eu fosse homem. Por quê? Uma mulher, Carol, se a gente mostra firmeza, preparo, liderança, fala firme, a gente vira metida, arrogante. E foi um tanto do que depois eu fiz uma pesquisa para entender o eleitorado, o que falaram de mim. Sério? Então, o fato de você... Tem as duas coisas, né? Tem esse machismo do muito jovem, menina, será que ela tá pronta? Será que ela tá preparada? E questionar a gente, apesar de provar em currículo, em diploma, em experiências de vida, com todas essas histórias que eu contei pra você de onde eu trabalhei, tudo que eu fiz, tudo que eu vivi, né? Além de provar, inclusive argumentando, porque daí o que falava que eu tinha decorado. Ela decorou tudo isso aí que ela tá falando. Mas você não sabe o que vai vir, né? Você nem sabe qual vai ser a pergunta, como que vai ser, imagina. Então, todo esse tipo de coisa, somado ainda aí ela vira metida. Porque se um homem é firme, se posiciona, se coloca... É macho. Ele é homem, importante, líder, nosso líder. Mulher é metida e arrogante. Por quê? Resultado do machismo na sociedade. Porque da mulher é esperado que seja cuidadora, a mãe, carinhosa. Cuidado com essa mão que você mexe, porque você tem que ser carinhosa. Não pode passar o batom. Cuidado com a estética. Não seja bonita demais, mas também não esteja feia. Porque vão esperar que seu cabelo esteja arrumado, que as suas unhas estejam feitas. Eu não faço as unhas. Mas é o que as pessoas esperam de uma mulher. É o nível de exigência com a mulher. Muito mais cobrada. Muito mais cobrada. Perfeito. O que você poderia dizer? O que você acha hoje que você pode fazer que faz a diferença para as mulheres no futuro? Só de ser essa pessoa que ousa, né, o desafio de estar nesses lugares já faz a diferença. E eu vou te contar a minha melhor experiência de vida. Eu acho que é das melhores experiências da minha vida. Eu não imaginava que isso aconteceria. Foi uma consequência de um trabalho sério e preparado. Eu fui candidata a prefeita. E aí chegava no meu celular o tempo todo vídeo de crianças, meninas, brincando de ser prefeitas. Que coisa mais linda, gente. Eu acho que esse é o maior legado, a maior transformação que eu pude fazer e posso fazer estando na política, mostrando para as meninas, para as crianças, que elas podem brincar e ser quem elas quiserem e estar aonde elas quiserem. Né? Porque eu, você, a nossa geração, foi muito ensinado a brincadeira da boneca, do cuidar, ou relacionadas à estética, ser modelo, ser atriz, tirar foto, desfilar. Né? Então, essas eram as brincadeiras. No mais, ser médica ainda é uma profissão que a gente
gente brinca. Mas aí e é tal. a dermatologista, não é a cirurgiana. Cirurgiã não. É a médica que é dermatologista. Cozinheira, né? Então, estar em algumas funções sempre foram ensinadas e colocadas pra gente como naturais. E o fato de eu ocupar um lugar que faz as crianças pensarem que eu vou brincar de ser prefeita e eu vou cuidar da cidade e o trânsito vai ser assim e vai ser assim. Eu recebia vídeos assim. Então, mas você vê que você já está causando impacto nas próximas gerações que a gente não tem noção do que é infância. Que eu comecei o quê? Falando da infância com você. O impacto que isso dá na vida delas, adulta, na vida delas. É verdade. E se você tivesse que dar um recado para as mulheres, o qual você daria? Que te inspirou uma frase, uma palavra para inspirar as próximas gerações e até as que as mulheres de 50, 60, 70, quanto for. Mulher apoia mulher. Isso tem sido o que eu tenho vivido na pele. Né? O desafio que a gente precisa fazer. Mulher apoia mulher. Isso pode ser uma afirmação, pode ser uma interrogação. A gente pode usar diversas formas. Tipo, mulher apoia mulher e fazer você refletir. Se você acha que as mulheres estão apoiando mulheres. Pode ser uma afirmação. Mulher apoia mulher, tem que apoiar a mulher. Né? Porque a gente precisa desse movimento. Então, acho que essa é a mensagem que eu deixo pra gente parar de se ver num lugar de competir, de ganhar, de melhor ou pior, de mais bonita, mais feia, da roupa. A gente brinca e é um pouco verdadeiro, né? Quando a gente vai num casamento, dificilmente as mulheres se vestem pra ser a mais bonita, pros homens acharem mais bonita. É pras mulheres. É pra outra mulher achar a gente mais bonita também e ficar... Enfim, né? E a gente precisa vencer isso aí. Essa palavra... Existe uma palavra que resume isso, que explica isso. Mas a palavra é difícil, sororidade. Que é sororidade. Né? Então, a gente, ao invés de falar de sororidade, vamos falar de mulher, apoiar a mulher. E todo mundo pensar, quem tá acompanhando a gente aqui hoje, você votou em mulher alguma vez na sua vida? Na última eleição você votou em mulher? Você não votou por quê? Não tinha opção. Não tinha nenhuma mulher. Ah, eu não gosto dessa. Não tinha outra? Sabe? Que pudesse te agradar. Então, faça essa reflexão de por que a gente se boicota. Porque as mulheres são machistas. As mulheres são também. O mundo é. E daí a gente é naturalmente. Eu assumo por mim. Várias vezes eu me pego e falo, também. Gente, que pensamento que eu machista. Falei? O que foi isso que eu pensei? Da onde que eu tirei isso? Uma vez eu falei, não, eu prefiro ginecologista homem, porque, a mulher vai que dá alguma coisa, o filho fica doente, ela me larga lá. Eu falei, meu Deus, eu não posso pensar nisso, eu sou mulher. Ai, que legal essa reflexão. É isso. E assim, é que depois que você pretende ser mãe? Sim, pretendo. Eu depois que eu fui mãe, eu mudei muito o conceito de mulher. Porque a gente não consegue dizer que mulher e homem é igual. As pessoas falam igual. Não é igual, gente. Desculpa. Não é. Hormonalmente é diferente. Biologicamente é diferente. A força é diferente. É tudo diferente. Então, assim, são complementares, não são... Então, não é... Eu falo pros homens... Não é uma disputa, uma guerra. Não é uma disputa, uma guerra. Ninguém quer ser melhor que ninguém. A gente quer ser igual. Direitos iguais, espaços iguais, respeitos iguais, é isso, não é difícil, né? Perfeito. Eu falo, gente, será que é tão difícil nesse mundo? Tá tão difícil assim? E se agora, só pra finalizar, se eu falar a palavra homem pra você, o que vem na sua cabeça? Nossa, ficou vazio aqui. Olha lá, peguei. Foi legal, né? Gostou? Porque quando surpreende a gente é bom. Homem, parceria. A palavra que vem... Muito parceria. Bem. Você sabe que eu fiz uma pesquisa, assim, eu não. A minha ex-chefe, que é a minha mentora de vida, ela fez uma pesquisa, ela trabalha muito com mentoring para mulheres. E mais de 95% das mulheres entrevistadas fala palavras negativas do homem. Ah, é? Traição, sem vergonha. Sabe? É um negócio assim... Que é o que vem, né? É o que vem. A primeira palavra. Você fala, homem, o que vem pra você? É difícil alguém que fale parceria. Então, parabéns que você... É que você também é mais jovem. E aí tem as mais jovens que não tem tanta visão do que as mais velhas têm do homem. Porque tá mudando também. A gente tá mudando a nossa visão do homem. Sendo mais também. Exigentes também com eles. E aceitando que eles sejam fracos também. Porque eles também carregam um peso de ter que ser o provedor. O machismo, inclusive, é sobre os homens, né? Acontece, é um peso pra eles. É um peso também. pra eles. Tem uma que obrigação. Exatamente. E não é isso. Não poder chorar, não poder ser emotivo, sensível. Não poder ficar desempregado e a mulher sustentar a casa por um período. Porque passa vergonha. Ser pai, né? É. Tá, o que você é? Pai.
A mãe tá tudo bem ela ser mãe 24 horas por dia. O pai não tá? Por quê? Tá tudo bem também. Também tá tudo bem. Perfeito. Exatamente. Então, estamos aí num momento aí de mudança. Já deu... Carol, tem um presentinho pra Lorene. Legal. Gente, olha, a gente não comeu porque a gente é tagarela, tá falando. Mas quando terminar aqui, a gente vai comer bastante. E você tem que dar um espacinho pra ela falar do projeto, do plano futuro dela, o que ela... para as próximas eleições e qual é o planejamento dela. Qual é o seu plano? E deixar as redes sociais, como a gente faz as pessoas fazem para localizar. O homem a Lorene. precisa estar aqui para poder me localizar. Senão daqui a pouco. A gente tá no finalzinho do tempo, mas dá para dar um minutinho para Lorene. Diga aí, Lorene, seus planos futuros na política. Eu sou pré-candidata, né? Estou pré-candidata a deputada federal. E acredito que eu posso contribuir com o Brasil e com o Vale do Paraíba e com Taubaté igualmente, fazendo a diferença em Brasília, discutindo recursos principalmente. Tudo é sobre como usam o nosso dinheiro, né? O dinheiro é público, ele é de todos nós, pagamos impostos, tudo que a gente está fazendo aqui no podcast, né? O Cá Entre Elas e os seus apoiadores com o ovo de chocolate, todo mundo pagando imposto, e é isso que dá o dinheiro, o montante que fica lá e que a gente autoriza os governantes a gastar. Então, fiscalizar com qualidade o dinheiro da União. Cá, você imagina quanto é o orçamento do Brasil anual? Não. Não? Porque ninguém sabe, tá? Não é ela que não sabe, ninguém sabe. E o orçamento do Brasil, o dinheiro deste povo, é 4 trilhões e 700 bilhões de reais ano. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E eu tô dizendo para todo mundo, sendo mensageira disso, de que dinheiro tem. Falta político com vontade e com preparo para achar soluções inteligentes para resolver os problemas do povo. Então, eu me preparo para isso, eu tenho estudado, tenho sentido, andado na rua, não deixo de fazer o que eu sempre fiz, de ser quem eu sempre fui. Eu me mudei do SECAP para outro bairro, eu construí a minha própria casa na base de muita luta, mas eu não deixo de ser quem eu sou, de frequentar esses lugares onde eu tenho amigos, história, né? Onde eu tenho minha família, né? E faço questão de usar o serviço público sempre que eu posso para sentir na pele, conhecer e poder propor melhorias inteligentes que melhorem a vida das pessoas, usando bem o dinheiro que tem. Dinheiro tem. Ainda bem, né? Né? Que se fosse problema... Não dá pra dizer que falta dinheiro no país, entendeu? O governo não tem dinheiro pra fazer. Ele é mal gasto, ele é mal aplicado. Administrado. Quando não é roubado. Né? Suas redes sociais, seu contato, não esquece, por favor. Então, vamos lá. E aí, se quiser acompanhar meu trabalho, as coisas que eu tenho feito, eu sou Lorene, com Y, no Instagram, no Facebook... E no Twitter e no YouTube é a mesma coisa. Eu sou Lorene com Y. E é bom que você tenha um nome forte, né? Diferentão. As pessoas erram. Mas eu acho ótimo, porque eu sou Carol, tem que pôr sobrenome em tudo. Lorene é uma só, eu acho ótimo. Eu sou Lorene. Querida, foi um grande prazer. Adorei te conhecer, adorei saber da sua história. Espero que você tenha gostado também de estar aqui. Adorei. Obrigada. E eu quero agradecer a Simple Nutri, a Afeto, a Buracaria e a La Paperia. Seu presente da La Paperia tá aqui. É uma lembrança que eles fizeram pra você, com seu nome. Obrigada, coisas de papelaria. Muito bom. E agradecer a sua presença aqui. Foi um grande prazer estar aqui com você. Sigam a gente nas redes sociais e também no YouTube e nas principais plataformas aí de que mesmo, Maurício? De podcast. De podcast. Beijo, gente. Um beijo, obrigada.